Olá, hoje eu vim falar sobre um tema muito recorrente que é a adulteração de quilometragem, tá? Sempre me pergunto como saber se o carro foi adulterado a quilometragem, tá? É uma questão bem difícil de ser respondida porque a gente não consegue afirmar 100%, mas o que a gente analisa, né, no conjunto do carro, tá? Não é uma informação individual ali, só olhar o painel, tá? O que a gente vê? Por exemplo, desgaste interno do carro, manopla de câmbio, de freio de mão, desgaste dos bancos, pedais de freio, de embreagem se o carro for câmbio manual. O volante em si ele traz muitas características que podem fazer com que a gente leve em consideração a considerar que aquele carro teve uma adulteração de quilometragem, tá? Claro que a gente tem outras possibilidades de análise. Uma delas é histórico de manutenção do carro. Esse carro foi revisado em concessionária? Não foi? Se foi, quando foi a última? Tá? Isso nos traz também uma base maior para que a gente consiga definir, né, se a gente vai aprovar esse carro ou não. Tá? Então, como que o histórico de manutenção é importante? E a gente vai ver lá, a revisão foi feita há um ano atrás e o carro tinha, sei lá, 2.000 quilômetros a menos. Tá? Então não é possível o carro em um ano ter rodado apenas 2.000 quilômetros. Acontece, tá? Mas a gente faz uma análise de condição do carro, ver se os pneus, a data de fabricação, tem como a gente ver se esses pneus são originais ou se já foram trocados, tá? Porque ele traz a data de fabricação lá. Então, se um carro tem baixa quilometragem, por exemplo, né, muito baixa quilometragem, 10, 20 mil quilômetros, é um carro que possivelmente não necessita da troca do pneu, tá? Haja alguma exceção de um rasgo, né, de um corte do pneu, né, durante aí o trânsito, um buraco, alguma coisa assim, mas também, né, tem a questão que algumas pessoas não gostam daquela marca de pneu, isso pode acontecer também, mas assim, revisões em concessionário, por que é importante? Né? Se teve algum recall que o carro precisou fazer, a gente consegue também puxar o histórico junto à concessionária, né? Então assim, eu já peguei casos que a pessoa sumiu com o manual, né, de revisões, porque antigamente somente carimbado em concessionária, né? Hoje em dia a maioria das montadoras já traz isso de forma digital, então assim não tem como mais sumir com o manual de garantia, porque ele vai estar no histórico do carro lá dentro da concessionária e também no aplicativo, tá? Mas se a gente for falar de carro que antigamente eram carimbados os manuais, a gente tem que ter esse manual, tá? Porque a gente sabe também que se for carimbado foi feito o que precisava, né? Ele sempre oferece um pouco mais de serviços, tá? Às vezes não precisa, mas eles oferecem como um polimento, uma higienização. Mas para eles carimbarem, tem que ser feito o mínimo obrigado por fábrica, tá? Então assim, a gente tem lá dentro do caderno, né, do manual ali de instruções do carro, o que precisa ser feito com cada quilometragem, né? Então assim, são coisas que a gente analisa no conjunto, tá? Por isso que é importante a assessoria, tá, gente? A gente sempre fala, a gente não só olha o carro, mas a gente analisa pequenos detalhes que às vezes, né, vai fazer a diferença para você economizar no futuro, tá? Existem aparelhos hoje também, por exemplo, nós fazemos vistoria cautelar em um lugar que eles possuem um aparelho, consegue identificar através da injeção eletrônica do carro se essa quilometragem foi adulterada ou não. Porque às vezes existem alguns tipos de fraudadores que fazem adulteração ali no painel, porém a injeção eletrônica mostra realmente a quilometragem do carro, tá? Mostra ali um histórico, mesmo porque assim, esse histórico, quando você faz o laudo cautelar, ele fica armazenado no sistema do Detran, né? Então assim, a gente vai esgotando todas as possibilidades para a gente afirmar que aquele carro condiz com a quilometragem que ele tem, tá? Então assim, são coisas que dentro da assessoria, mais uma vez falando, a gente verifica. Então assim, se você pensa que às vezes a assessoria, fala, mas é muito caro a assessoria, não. A gente, na verdade, está economizando dinheiro para você no futuro, tá? Então, às vezes a pessoa só vai conseguir saber dessa informação na hora de vender o carro. E aí já é tarde demais, porque às vezes você vai trocar de carro, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, muita coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. Então, aí já fica mais difícil de você comprovar aquela situação, tá ok? Então, assim, precisou da nossa assessoria, entre em contato, tá, gente? Eu vou explicar certinho para vocês como que a gente procede, quais são os itens que a gente avalia, tá? Então assim, é bem importante isso. Se você não tem tempo, não tem conhecimento
ou mesmo não quer, porque a gente sabe que é um desgaste, né? Para quem é leigo no assunto. Então, entre em contato com a gente que eu vou te auxiliar, vou te assessorar da melhor maneira possível.